Oi pessoal, aqui é a Ingrid Fröner, preceptora de clínica médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. E o objetivo do canal é trazer a medicina de uma forma mais completa, integrando os conceitos, e o vídeo de hoje é sobre como identificar as doenças da adrenal. Porque a adrenal, diferente dos outros órgãos, ela não produz assim, um padrão muito claro para a gente poder reconhecer todas as doenças dela. Tá? Diferente, por exemplo, de um sintoma cardíaco, de um sintoma neurológico, de um sintoma gastrointestinal, que a gente consegue mais facilmente identificar que o problema está naquele órgão, a adrenal ela é bem complexa e o objetivo dessa sequência de vídeos é vocês entenderem muito mais reconhecimento de padrão e como fazer o diagnóstico dessas doenças da adrenal. Um dos motivos para a adrenal ser tão complexa é porque ela produz 4 hormônios: as catecolaminas, cortisol, aldosterona e androgênios, tá? E para complicar um pouquinho mais, se fossem só 4 hormônios causando 4 padrões de reconhecimento, até que não seria tão difícil. Mas esses hormônios eles podem estar combinados em excesso ou ausentes. E é por isso que esse vídeo vai mostrar para vocês os 7 fenótipos que eu separei de identificação de padrão de doenças da adrenal. Os fenótipos é como você vai reconhecer a doença, como que ela vai se apresentar. A próxima sequência de vídeos aqui do canal vai ser específica de cada um desses fenótipos, para você poder reconhecer esse padrão e diagnosticar todas essas doenças da adrenal. Então não se esquece de ativar as notificações e se inscrever no canal. Para a gente reconhecer esses padrões, então, vamos revisar um pouquinho da fisiopatologia e entender esses 4 hormônios e a combinação deles na doença da adrenal. Então, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho de onde vêm esses 4 hormônios. O hipotálamo, ele vai liberar o CRH, o hormônio estimulador de corticotrofinas, que vai agir na hipófise. A hipófise, por sua vez, vai liberar o hormônio ACTH, ou seja, o hormônio adrenocorticotrófico. Então, ele vai agir justamente na adrenal. E aí sim, a adrenal estimulada vai produzir principalmente 2 hormônios, androgênio e cortisol. E a aldosterona, ela é diferente, tanto é que eu coloquei ela aqui em laranja, porque ela vai ser estimulada por um sistema renina-angiotensina-aldosterona, que não está na adrenal, tá? Esse sistema ele vai ser estimulado principalmente no glomérulo, né? Na percepção de cloreto, na percepção de sódio, e então vai desencadear uma cascata de reações e substâncias que vão estimular a aldosterona sintase, que está sim na adrenal, tá? Mas a estimulação, a produção da aldosterona, ela é externa à adrenal. A gente tem então 3 hormônios principais, 2 deles regulados pela própria adrenal, um deles regulado fora. E qual que é a repercussão disso? O androgênio, ele vai agir nos receptores de androgênio, tá? Que estão espalhados pelo corpo, e os principais sintomas do excesso dele serão hirsutismo e alopécia androgênica, tá? O cortisol também vai agir no receptor de cortisol em diversos órgãos do corpo, e se ele estiver em excesso, existe a predisposição aí para doenças como diabetes, sintomas de irritabilidade, fraqueza proximal, aquele clássico sinal de aumento dos leucócitos com linfopenia. Tudo isso é ação do excesso do cortisol no nosso corpo, tá? Só que o cortisol, ele pode também agir no receptor mineralocorticoide, onde agiria a aldosterona. Quando ele tem uma produção muito elevada, tá? Ele pode simplesmente agir nesse receptor mineralocorticoide e causar esses achados que seriam mais característicos do excesso da aldosterona. Então, a aldosterona vai agir no receptor mineralocorticoide, principalmente no rim e principalmente nesse canal ENaC, tá? Que vai fazer com que o potássio seja jogado na urina e o sódio venha para a circulação, ou seja, eu vou causar uma espoliação de potássio e um aumento de sódio. Com o sódio vai vir água, e isso é que vai fazer com que a pressão aumente. Nos próximos vídeos a gente vai ver como exatamente isso acontece e quais as doenças e problemas em todo esse trajeto da aldosterona, da renina-angiotensina-aldosterona. Mas aqui o que a gente precisa saber? Que essa hipervolemia pode causar hipertensão, né? Vou ter a espalhação do potássio, como eu falei, e essas alterações vão levar à alcalose metabólica. Não são todos os pacientes que vão apresentar todas essas constelações, mas só para a gente ter uma ideia do que o excesso desses hormônios pode causar. Bom, então a gente comentou do cortisol, da aldosterona, do androgênio, e as catecolaminas, elas vão ser produzidas na medula da adrenal, ou seja, na parte mais interna, né? Todos esses 3 hormônios são produzidos na parte mais externa e as catecolaminas na parte interna, e o excesso de catecolaminas vão produzir sintomas em paroxismos, em aumento dos sintomas adrenérgicos.
Então vamos entender como que essa constelação aí, esse rearranjo de hormônios pode causar esses 7 fenótipos para que a gente possa identificar as doenças adrenal de uma maneira mais fácil. Como a gente vai ver nos próximos vídeos, o excesso de cortisol, dependendo da maneira em que esse excesso é produzido, eu posso ter um aumento também de androgênio ou de catecolaminas, e o aumento da aldosterona vai depender se eu tenho muito cortisol. E é aquele fenômeno que a gente comentou. O cortisol ele vai agir no receptor mineralocorticoide se estiver em excesso. Então, apesar do perfil do fenótipo, né, ser de hipercortisolismo, eu tenho diversas apresentações aqui. Claro que aqueles sintomas metabólicos vão chamar mais atenção, mas principalmente quando eu tenho muito cortisol agindo aí então no receptor mineralocorticoide, eu vou ter um quadro um pouco diferente. Geralmente esse quadro tem um curso de ação mais curto, ele é mais rápido, né? Ele está associado muitas vezes a neoplasias que causam perda de peso, né? Causam perda de peso, causam redução do potássio, causam alcalose. Como a gente viu, são sinais da ação da aldosterona. Então, no hipercortisolismo, a gente tem 2 padrões para serem reconhecidos. Um, que é aquele clássico metabólico, e o outro que é associado à perda de peso, hipocalemia e alcalose metabólica. Voltando então para o nosso perfil de reconhecimento, o hiperaldosteronismo, então só vai ter o excesso da aldosterona, o que ele vai produzir principalmente? Ele vai produzir principalmente a hipertensão, né? Que é um dos principais sintomas da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como a gente viu, né? A espoliação do potássio, ela pode estar presente ou não, mas o principal padrão de reconhecimento vai ser o paciente hipertenso. E é exatamente por isso que hiperaldosteronismo é muito importante, né? As causas do hiperaldosteronismo a gente vai comentar nos próximos vídeos, mas é uma doença que é muito subdiagnosticada. A gente tem uma apresentação que é muito comum na população, hipertensão, e a gente precisa também pensar se isso não é causado por uma doença da adrenal. O nosso próximo padrão de reconhecimento é quando eu tenho somente o aumento das catecolaminas, tá? E esse aí é o padrão do feocromocitoma, que apesar da gente ter em nossa mente muitas vezes aqueles sintomas clássicos, como eu comentei, dos paroxismos, da cefaleia, dos picos de pressão, da sudorese, esses sintomas juntos, dificilmente a gente vai encontrar na nossa prática clínica. Onde a gente vai encontrar mais o feocromocitoma são nos incidentalomas, tá? Quando a gente acha uma massa na adrenal ao acaso. E também vai ter um vídeo sobre incidentaloma. Então, ative as notificações para não perder nenhum vídeo das próximas sequências. Então, nosso quarto padrão de reconhecimento dos fenótipos da doença da adrenal é a insuficiência adrenal primária, ou seja, o problema está na própria adrenal, ela está em falência, ela não vai produzir nenhum hormônio, tá? E isso vai levar a um quadro que é característico de hipotensão e hiponatremia. E uma outra característica marcante da insuficiência adrenal primária é a hiperpigmentação. A gente também vai comentar o porquê de todos esses sintomas nos próximos vídeos. O segundo padrão de reconhecimento é da insuficiência adrenal secundária, ou seja, o problema está em algum ponto daquele eixo que não é adrenal, que a gente comentou, né, do hipotálamo e da hipófise. Então, eu vou ter a redução, né, eu vou ter a diminuição tanto do cortisol, tanto do androgênio, quanto das catecolaminas, que são dependentes do eixo, mas a produção de aldosterona, que é secundária ao renina-angiotensina-aldosterona, ela vai estar normal, tá? E o padrão para a gente reconhecer é também hipotensão e hiponatremia, tá? Muitas vezes é um quadro um pouco mais brando, porque eu tenho o sistema renina-angiotensina para poder equilibrar esses níveis pressóricos, mas mesmo assim a hipotensão e a hiponatremia são um fenótipo de reconhecimento. Então o grande principal aí da insuficiência primária para secundária é a questão da hiperpigmentação. A gente vai entender que também as causas são bastante diferentes, mas o padrão para a gente reconhecer é o mesmo. E por último, o nosso último padrão de reconhecimento dos fenótipos das doenças da adrenal é o hipoaldosteronismo, tá? O hipoaldosteronismo é somente a redução da aldosterona. Os outros hormônios estão em níveis normais. E isso é bastante exclusivo da aldosterona, né? Já que ela é regulada por um sistema externo, que tem influência na adrenal, mas a regulação é externa. Ou seja, se eu tenho algum problema no sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas minha adrenal tá boa, eu vou ter um hipoaldosteronismo.
E aí eu não vou conseguir produzir aldosterona, mas todos os demais hormônios estarão normais. E o padrão para a gente reconhecer vai ser a hipercalemia associada à hiponatremia. E nos próximos vídeos a gente também vai entender como que essa combinação de eletrólitos causa a acidose metabólica não anion gap aumentado. Mas o padrão de reconhecimento principal é esse distúrbio hidroeletrolítico. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha facilitado o seu entendimento para reconhecer as doenças da adrenal, reconhecer esses 7 fenótipos, né? Se a gente tiver esse grau de suspeição, a gente vai poder identificar muito mais facilmente as doenças da adrenal. E espero você nos próximos vídeos para a gente dissecar cada um desses pontos. Até a próxima. Tchau, tchau!